remeter esse relatório para a Defesa Civil do Estado. Para aí, recebemos a avaliação de danos, o relatório de avaliação de danos, dos quais diziam as localidades atingidas pelas chuvas. E como identificar essas pessoas? Quem seriam essas pessoas? Vocês, melhor do que eu, estavam presentes aqui e sabiam quem sofreu, por onde passou, o cadastro, como deveria ser feito. E para isso, a primeira coisa que a gente pegou, como fazer esse cadastro? A primeira coisa a ser utilizada foi a lista da Compesa e da CELP. Identificar quem seriam essas pessoas. Fizemos esse levantamento, pegamos as listagens, percorremos as ruas, abrimos escritórios, ouvidoria e outras mais. Quem não estava na listagem, teve o prazo, muita gente aqui foi para a ouvidoria, fazia o cadastro na ouvidoria e depois teve um retorno do próprio Estado para verificar caso a caso. Ao total foram mais de 26 mil famílias em todo o processo. Tivemos um segundo cadastramento, agosto de 2010, nova listagem, com base nesse cadastro que eu disse da ouvidoria, retornamos com o pessoal junto a campo, essas famílias que vocês sabem melhor do que eu, a gente vai mostrar como é o processo, todas identificadas, com local, com fontes e muito mais propriedade, muito mais informações. Tivemos também, isso aí são só aqui em Palmares, são as datas que a gente compareceu aqui em Palmares. Tivemos aqui uma atualização cadastral, passamos aqui 3 meses fazendo uma atualização cadastral, ali no PET, com o nosso pessoal lá, onde recebíamos as famílias atingidas, reclamações, quem não foi atingido, quem foi atingido, e para isso todo o processo. O escritório de atendimento também no dia 20/4 até o 20/6/2012, também ficamos com outro escritório. Isso é todo o processo que a gente passou por aqui, desde 2010, dias 10, 11, 16, 17 também, do 10 de 2012, viemos aqui mais uma vez, sempre em parceria com o município, sempre com divulgação na mídia, carro de som, contatos, telefone, quem deixou os cadastros, pode passar. E aí, o que foi que a gente tinha aqui de Palmares? Nós chegamos a cadastrar 2.166 famílias foram cadastradas. Dessas 2.166, aqui houve um processo de, o que a gente disse, de atualização cadastral. No início, ou seja, quem recebeu aquele auxílio, ninguém sabia que ia construir casa, ninguém sabia que era apenas um auxílio moradia e um auxílio reconstrução. Um auxílio moradia de R$150, e para quem trabalhava na época, uma pessoa da família trabalhando, mais R$360 durante 6 meses. Isso era o cadastro do auxílio moradia. Então, houve todo um processo do governo do Estado, após esse cadastro, uma tentativa de um convênio com a Caixa Econômica, com a União, no intuito de construção de casas. Nada mais justo do que pegar a construção de casas à base da lista. Essa lista foram as famílias atingidas pela chuva de 2010. Daí, aptos na prioridade. O que é isso? Nós hoje temos 1.200 famílias que ficaram aptas na prioridade para receber a casa. Ou seja, 966 famílias deixaram de receber casas. Não receberam. E aí, por quê? Eu vou explicar. O porquê essas 966 famílias foram cortadas. E aqui, nós já entregamos aqui em Palmares cerca de 2.300 casas, das quais, da Operação Reconstrução, 1.091 famílias atingidas pelas chuvas de 2010 já receberam. 12 estão na Caixa ainda, ou seja, um processo, um encaminhamento de dossiê
para a Caixa, é uma parceria que a gente tem todas as reuniões, todas as sextas-feiras, com Martoni, Bento, nos acompanhando nessa reunião, uma parceria onde a gente encaminha os dossiês para uma aprovação. Temos 2 lá, 12 na Caixa, temos mais 31 sem pendências, 31 famílias sem pendências, que também serão encaminhadas para a Caixa para as próximas entregas. Mas aí nós temos 66 famílias que ainda permanecem com pendências. Ou seja, famílias que foram atingidas pelas chuvas de 2010 que ainda estão com pendências. Essas famílias já foram notificadas, já foram informadas, já foram comunicadas para resolverem suas pendências. Senão, não tem como passar por um processo de contratação pela Caixa sem resolver essas pendências. Mas aí a gente chega num processo de... E esses não aptos? Quem seriam esses não aptos? Esses não aptos, a gente tem aqui cerca de 309 desistentes do processo. Ou seja, a pessoa automaticamente disse que assinou um termo dizendo: eu não quero permanecer, eu não quero continuar com o processo de recebimento das casas. Isso existe a desistência formal, encaminhada. A gente tem lá assinado. Tem 278 famílias que não apareceram para fazer uma atualização cadastral. O que é isso? Nessa atualização cadastral, nós observamos que existiam famílias cadastradas no mesmo local, existiam famílias, e para isso houve os cortes. E 278, mesmo com o chamado, nem sequer compareceu para fazer a atualização cadastral. Nós temos 215 famílias que querem permanecer, que querem receber a casa, mas não vão receber. Por quê? Elas querem ficar com as 2 casas. Elas querem ficar com a casa da área de risco e querem ganhar a casa nova. Então, isso é um processo que, se essas famílias elas foram cadastradas por estarem em local de risco, por permanecer, por serem atingidas pelas chuvas de 2010, não é justo como uma senhora chegou para mim e disse, uma senhora não, chegou o filho dela, eu sou cadastrado, eu quero a casa, mas essa casa eu vou deixar para minha mãe. Eu disse, não, mas é área de risco. Ele fez, não, mas não é mais área de risco, porque essa casa não é área de risco, não. Então, por que você foi cadastrado? Então, você não vai ter direito. Ele, não, é área de risco. É ou não é? Então, não é justo ele ficar com a casa na área de risco que foi cadastrado. Então, para isso, eu tenho aqui em Palmares 215 famílias que querem receber, porém, não assinado o TREI, que a gente chama Termo de Recebimento e Entrega de Imóvel. Porque isso, na hora, existe um processo onde a pessoa, nós fazemos a mudança, minha equipe da Defesa Civil faz a mudança e a equipe do Major Rosendo segue para fazer a demolição da casa. E hoje a gente só faz isso casado, porque nas primeiras vezes, nós, com boa fé, fizemos a mudança, na hora que levamos as pessoas lá para as casas e retornamos para destruir, as casas estavam todas ocupadas. Todas ocupadas. Ocupadas por familiares, ocupadas. Então, isso, senhores, não é justo. Então, temos 164 famílias que foram descredenciadas por duplicidade, por... tem mais? Duplicidade, marido e mulher que se utilizaram, se separaram. Eu acompanhei todo o processo aqui de um abrigo, onde a gente, com o processo cada vez mais se fechando, a gente cercando, e a gente viu pessoas separadas em barracas diferentes. Eles caíram por uma besteira. Na hora da decisão de colocar os 4 filhos, separados, era uma união estável, não existia nenhum procedimento formal, só companheiro. Na hora que o cidadão lá fez, fulana, tu fica com os 4, tu fica com 3 filhos, eu fico com 1. Fulana botou os 3 filhos, o que sobrou
ficou com o marido. O marido, quando foi colocar, errou o nome, botou o nome do outro filho. Infelizmente, esse cidadão me chegou para mim. Aí, doutor, é interessante que o doutor Eduardo Leal tem nos acompanhado diariamente, doutor Eduardo Leal, que é o promotor aqui, nós temos aqui, nós respondemos com o maior prazer. Só para dizer, doutora, aqui a gente tem, só esse ano eu já respondi, mais de 11 ofícios para doutor Eduardo. Desses 11 ofícios, eu tenho um ofício com 75 famílias dando resposta de cada um. Então, esse acompanhamento do doutor Eduardo, uma parceria muito grande desde o início, e aqui a gente está aqui para tirar qualquer dúvida. Enfim. Vocês também, né, como pessoas foram denunciadas, que a gente chegou também cancelou. Pessoas foram denunciadas, qualquer informação. Não foi exigido desde o início nenhum processo formal. Eu não poderia exigir dos senhores me dê a apresentação da escritura, me dê a apresentação de um contrato. Por quê? Nós sabíamos que todos foram atingidos pela chuva de 2010. Perderam tudo. Então, não poderíamos exigir formalidades. Fomos totalmente informados com boa fé e estamos abertos para denúncia. Todas as denúncias, já chegou para a gente várias denúncias. Aqui em Palmares, a gente tem as denúncias que chegaram para a gente já solicitou os distratos junto à Caixa. Temos 12 pessoas que solicitaram os distratos. Mas pode passar. E eu vou mostrar com cada procedimento a gente tem atrelado essas famílias. Pode passar aí. Pode passar. Critérios de entrega de casas. Nosso primeiro critério aqui, não só aqui em Palmares, que foi o primeiro local a receber, depois seguido por Barreiros no mesmo dia, mais à tarde, depois Água Preta, nós acompanhamos. Nosso primeiro critério foram as famílias desabrigadas. As famílias que estavam desabrigadas, a gente tirou todos que estavam ali naquele abrigo lá do CSU, acompanhamos todos, temos fotos, temos tudo. Até hoje tem um senhor lá, o senhor Cícero, que se a gente não conseguisse entregar essa casa para ele, um senhor deficiente, perdeu tudo, não existe. Acho que teve uma parceria da senhora aí, que eu disse a doutor Eduardo, doutor, se a gente não fazer, porque eu acompanhei aquele cidadão desde o início lá e a gente, graças a Deus, conseguiu, toda a documentação está aí, graças aí o apoio do Ministério Público, da Justiça, da Secretaria da Ação Social do município, das nossas equipes que acompanhou. Então, enfim, é uma pessoa, então está desabrigado, está localizado próximo ao rio. Essas famílias que estavam mais próximas ao rio, elas foram retiradas com a entrega de casa. Segunda entrega, está localizado nas áreas vermelhas, que a gente começou a chamar uma área vermelha e amarela, que eu vou mostrar aqui o que é. São as áreas mais próximas do rio. Possibilidade de demolição da residência, por quê? Tinha pessoas que queriam sair para um local, mas disse, eu quero ficar com a residência. Eu disse, então eu não vou fazer a troca. Se eu não destruir a sua casa, que está em área de risco, a gente não faz essa troca. Então, essas pessoas que aceitaram, a gente fazia essa troca rapidamente. Entrega de 2010 está localizada na área de derrocagem. Também vou explicar isso rapidamente, o que é a área de derrocagem. Ser proprietário de imóvel destruído sem condições de uso, aquelas famílias que foram tiveram suas casas destruídas sem condições de receber. Ser proprietário de imóvel, ser inquilino. Às vezes as pessoas perguntam, quem foi atingido pela chuva de 2010? A Defesa Civil, ela está para quem perdeu sua moradia. Todo esse processo não foi para ressarcir dano de ninguém, não. Foi realmente para as famílias atingidas, vitimadas pela chuva de 2010. E o inquilino que estava lá na época foi um dos atingidos. Ele perdeu sua moradia, apesar da residência não ser dele, mas ele perdeu, ele teve que sair, ele se deslocou para um abrigo. Então essas pessoas, uma decisão do governo do Estado, e também fazer a entrega a essas pessoas. 2013 está localizado em área de derrocagem, ser proprietário de imóvel destruído, ser inquilino, proprietário de imóvel, aceitar troca, que é o TREI, que a gente chama, tem recentemente de entrega de imóvel. Então, esse foi o processo de entrega até agora. Pode passar? Procedimentos adotados, pode passar? Aí sim, senhores. Os senhores vão observar que, doutora, são passados quase 4 anos. Não dá para entender. Primeiro, cada família
família da Operação Reconstrução, que fez seu cadastro, que apareceu para fazer a sua atualização cadastral, nós temos acompanhado aqui, ó, registro fotográfico do beneficiário do imóvel atingido. Por favor, meu amigo. Cada pessoa dessa eu sei. Muita gente, senhores, caíram aqui porque apresentaram o mesmo local na atualização cadastral. Apresentaram. Volta aí, cara. Volta aí. Aqui. Assim. Ok. Muitas pessoas dessa, doutora, por incrível às vezes, com a boa fé do Estado, mas utilizando uma fé, às vezes apresentaram no mesmo local. O GPS, senhores, essa fotozinha aqui tem um GPS, senhores, que ela me dá a localidade. Ela me dá a localidade. E quando se cruza uma localidade, como é que pode? No mesmo imóvel, chegamos a encontrar 5 famílias apresentando o mesmo imóvel. 5 famílias apresentando. E aí, foi na hora que me disseram, o que é que a gente faz? Eu digo, eu não vou fazer nada não. Junto os 5, quem é o dono? Não, sou eu. Ah, não vou resolver isso não. Doutor Eduardo, dá para o senhor me ajudar? Vamos descobrir aqui que tem 4 mentindo. Tem um verdadeiro. Aí depois, não, eu desisto, eu saio. É onde estão aquelas desistências? Meus senhores, então aí a gente tem esse processo. Então, todas as famílias cadastradas da Operação Reconstrução, que fizeram sua atualização cadastral, nós temos um registro fotográfico. E se essa pessoa recebeu casa e utilizou de má fé, nós estamos abertos para as denúncias. Porque é na hora que eu tenho aqui a foto dela no local que não é dela, eu vou ter um registro, por favor, meu amigo, onde tem aqui todo um cadastro dela e está aqui, declaro para os devidos fins perante a lei penal, a responsabilidade civil, criminal, e ela assinou aqui. Ela assinou. Se essa pessoa, aqui a gente está utilizando de boa fé, como eu disse, em nenhum momento a gente desconfia de ninguém, a gente só está vendo que a população pode. Aqui, só para. Então, quando essa pessoa está aqui e assinou, ela declarou que tudo, se ela declarou aqui que era proprietária, se era inquilina, se era. As pessoas estão mudando. Tem gente que diz que eu estava em um dos municípios, nós estávamos com um promotor lá, e um promotor nos disse, doutor, coronel, eu tenho aqui uma denúncia forte e tal. E foi uma senhora que me disse, olha, minha casa, eu vou dar como exemplo minha casa. Aí eu disse, o exemplo, ele disse, na minha casa, quem se inscreveu foi meu filho. A casa é minha e quem fez a inscrição foi meu filho. Aí eu disse, foi? Foi. Aí ela disse, e ele vai receber a casa. Está vendo que eu estou mostrando que o processo é falho? Aí eu olhei para ele, eu fiz, não é falho. Por quê? Aí ela fez, por quê? O doutor perguntou, por quê, coronel? Eu disse, porque ela está acabando de me fazer uma denúncia. Ela está acabando de denunciar o filho dela, porque o filho dela assinou dizendo que a casa dela era própria. E se a senhora está dizendo que não é sua, e aí? Como fica? E ele está tomando os procedimentos junto lá. Certo? Então, é nesse momento. E essa pessoa, quando declarou, eu estou acabando de receber a denúncia. Estou acabando de receber na frente do senhor, doutor. Então, ele está denunciando o próprio filho. Ela, não, mas não é isso não foi isso que eu disse, não sei o quê. Eu disse, é o proprietário da casa. Não, ele botou inquilino. Eu disse, então a senhora está mentindo. Então ele está mentindo também do mesmo jeito. Não, ele era proprietário. Não, esqueça. Onde é que está assinando a desistência? Doutor, aí é com o senhor agora um crime. Isso é crime. Falsidade biológica. Público. Atualização do beneficiário no CAD único. Senhores, vai existir pessoas dizendo aqui que recebeu casa de Palmares, de Água Preta, quem era Água Preta de Chechel, quem era não sei o quê, quem era de Barreiro, está recebendo casa aqui. Senhores,
tem que estar no CAD único. O CAD único é o do município. Não recebe se não tiver o CAD único do município. Esse é um processo que a Caixa recebe esse dossiê e não tem como outra pessoa de outro município receber por aqui não. Certo? Agora, esse é um processo que faz a atualização do CAD único, o município. Então, quem sabia que em 2010 ia elaboração do dossiê e assinatura? São vários documentos, doutora. Às vezes as pessoas têm uns 66 que ainda têm pendência desses documentos. Se não resolver, às vezes dados cadastrais, elaboração de renda, beneficiário, cópia de CPF, tudo isso que faz e assina, que isso é remetido para a Caixa para aprovação através do CAD-MUT, que se eu não estou enganado, depois meu amigo Martoni me fala aí. Outra coisa importante, importantíssima, identificação do imóvel do beneficiário. Aquela foto lá em cima, que os senhores tomaram ciência, bota por favor, só para... Mas deixa aí. Bota aqui. Ele deve estar com... De novo? É a primeira que está querendo. Bom, aqui essa foto que eu mostrei para os senhores. Essa fotozinha, ela está atrelada a isso aqui. A identificação do imóvel e beneficiário. Aperte não aqui. Aqui agora. Ela está atrelada a isso aqui. Nós temos dos senhores, se os senhores não sabem, cada localzinho desse aqui de numeração está atrelada àquela foto. Aquela foto está me dizendo, cada pessoa dessa aqui, olha aqui, ó, metodologia, associação do lote ao trecho, nós temos vídeo das casas, nós temos aqui, essa aqui, lote tal, sequência tal, rua tal, número tal, essa casa aqui no mapa, senhores. Nós temos todo esse processo. Não adianta chegar agora, 2014, depois passado 4 anos, e chegar como está chegando para o doutor Eduardo, e chegar para a doutora aqui. Não, eu fui atingido. Ok, porque depois de 4 anos não chegou. Vocês não quiseram o auxílio moradia, vocês não quiseram o auxílio reconstrução, porque depois de 4 anos vem chegar para dizer, eu fui atingido. Então, nós temos todas essas 17 mil, todas as famílias que foram cadastradas, essas 1.200 famílias, a gente tem todo esse processo aqui. Então, não adianta dizer, não, eu recebi em tal lugar. Então, a gente sabe, a casa que foi destruída, que a gente vai destruir, ok? Vídeo passando pelas ruas, quando a gente tem alguma suspeita, a gente manda nosso serviço de inteligência, passa pelo processo, nós filmamos, a empresa filma o local lá e nós tiramos todas as dúvidas necessárias. Reunião de aprovação, ou seja, recebido, passado esse processo, para essas famílias que vão receber a Caixa, aí a gente tem um envio dos dossiês, de toda aquela documentação. Ela vai primeiramente eletronicamente para a Caixa faz lá todo o processo, depois a gente envia toda a documentação formal. Vai todo esse processo para a Caixa, porque isso é um contrato. Vistoria pela Caixa das casas a serem entregues. Nós temos, isso é o procedimento de entrega, visita amostral da inteligência, como eu disse aos senhores, sorteio das casas. Na hora desse sorteio da operação reconstrução, o sorteio não é sorteio para dizer dos 1.200 a gente tem, não, é para saber a numeração da casa. O sorteio da operação reconstrução, as casas elas foram construídas para as famílias afetadas pelas chuvas de 2010 da operação reconstrução. Para isso nós temos um quantitativo de casas hoje até superior ao que a gente tem cadastrado. Então, as casas foram para isso. E se existe algum beneficiário aí da operação reconstrução que não recebeu a casa, a gente tem o maior prazer. Já temos a equipe preparada para isso, para a gente responder. Não sei se depois a gente responde 1 a 1. Passamos dias lá, feito passou. Fiz questão e o promotor lá do município de Cortês nos acompanhou o dia todinho a gente respondendo e chegava 1 a 1. Então temos o maior prazer de responder aos senhores e dizer, eu sou da operação reconstrução, qual o seu número de cadastro, eu vou dizer o porquê não recebeu. Está dentro de um daqueles critérios. Assinatura de contrato com a Caixa, mudança do beneficiário para a nova residência e agora atrelada à demolição, que a gente faz isso atrelado, pode passar.
Bem, senhores, isso é um processo que eu queria primeiro mostrar aos senhores como está atrelado, ponto a ponto, de cada pessoa, cada família. E o que cada um tem consciência do que assinou, se está mentindo ou não está mentindo. Por quê? Quando chega a denúncia na mão da gente, nós temos o maior prazer de fazer essa apuração. A gente faz essa apuração e encaminha lá para a Caixa Econômica solicitando o extrato e, mediante alguns casos, como tem lá em Barreiros, a doutora Carla Verônica também nos acompanha, aqui em Palmares, doutor Eduardo, já mudou o doutor Rodrigo lá em Água Preta, depois veio o doutor, agora é a doutora Vanessa, e, enfim, lá doutor Petrônio, Cortez, nós temos o maior prazer, doutora, transparência total, acompanhamento total, e temos o maior prazer de responder qualquer dúvida da operação. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque eu tenho muito interesse e uma boa parte deles tem. E é bom que o senhor diga. Tá? Aquele pessoal que vende sua casa. Teve gente agora, há pouco tempo, que me ofereceram R$4.000 pela minha casa. Certo? O comerciante tal daqui, me deram até o nome dele, certo? Já comprou 5. Paga X por cada casa. Inclusive na quilômetro 3, que está mais arrumadinho, vai ter praça, vai ter jardim. Só ali ele tem 3. E veio me pedir 4.000, se eu vendi a minha. Esse senhor vai ter a parcela dele descobrindo. Mas quem vendeu? O que acontece? Doutora, essa pergunta eu sei responder. Agora, a Caixa Econômica Ela é vai responsável responder, por responder. Então, deixa eu só... Dentro da sua resposta é coronel. Pronto. Então, senhores, essas pessoas que venderam suas casas, existe um trabalho que a Caixa faz junto ao município, que é o trabalho técnico-social. Essas casas, elas foram doadas, elas foram entregues para as famílias morarem. Para as famílias, não é processo de alugar, não é processo